O Jornal do Meio-Dia está de volta e a vice-presidente da Câmara de Cuiabá, Maísa Leão, foi surpreendida com a informação de que o prefeito da capital, Abílio Brunini, teria convidado seu colega de partido, o vereador Daniel Monteiro, também do Republicanos, para assumir a Secretaria de Educação da capital. Essa possível troca no comando da pasta foi apresentada ao parlamentar antes mesmo dele entrar em licença, o que aconteceu no dia 13 de maio. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a vereadora de Cuiabá, Maísa Leão, do Republicanos. Boa tarde, vereadora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. E boa tarde a todos que nos assistem. Vereadora, qual a chance lá do vereador Daniel Monteiro virar secretário de Educação de Abílio Brunini? Lembrando que Daniel Monteiro, desde o início do mandato, tem se colocado como um vereador independente. Verdade, Lúcio. Eu acredito que o Daniel está ponderando, né, inclusive a sua independência. Eu conversei com ele ontem, ele falou que de fato o convite aconteceu, mas que nunca mais eles conversaram a respeito disso. Inclusive ele imaginou que esse assunto já tivesse sido superado, então ele vai ponderar todos os prós e os contras. Ele é um vereador de primeiro mandato, existe toda uma expectativa sobre o trabalho dele na Câmara de Vereadores, então o quanto isso representa a população que o elegeu, ele também tem que pensar sobre isso, o que ele pode contribuir. Vereadora, se ele pedisse um conselho para Maísa Leão, assumo ou não assumo? O que é que a senhora diria? É algo de se ponderar. Eu faria a seguinte reunião com o prefeito. Terei carta branca? Serei um secretário com carta branca? Porque afinidade com a educação e experiência o Daniel tem. E se o prefeito fizer o compromisso de dar carta branca, eu acho que ele deveria assumir, uma opinião pessoal minha, porque é um desafio muito grande, a educação está precisando e ele e o atual secretário são grandes parceiros, continuariam parceiros pelo projeto. Então, vereadora, justamente, né, quando há uma troca, a gente subentende que haja algo que precisa ser ajustado. A pasta, nesse momento, né, qual o desempenho na sua avaliação do secretário? Já houve uma troca, né, da primeira secretária, agora o secretário Amaury Monge está lá. E aí, algum problema, alguma queixa em relação à educação ou não? O desempenho está bom e lhe causa surpresa justamente por isso? Olha, o desempenho do secretário Amaury em relação à primeira secretária não tem como comparar. O Amaury é superiormente melhor. Ele abraçou a causa, a educação de Cuiabá é um grande desafio. Nós temos 173 unidades, muitas caindo aos pedaços. A gente tem unidade que quando chove, chove mais dentro do que fora. Então, qualquer secretário que assumir essa pasta, ele vai assumir uma bronca grande e que precisa ser assumida com muito compromisso. Eu vejo o trabalho do Amaury com bons olhos. Acho que se o Daniel fosse uma ruptura, seria muito prejudicial começar do zero. Mas se forem parceiros, se for uma super secretaria, como o prefeito falou, de repente pode ser a união de duas grandes forças. Qual o principal ponto hoje a ser melhorado na educação, na sua visão? A gente precisa melhorar a estrutura das escolas, que é muito ruim. Aí depende de dinheiro, né? Exatamente. A gente precisa melhorar também a autonomia dos diretores e coordenadores, que está abalada, porque quando você troca secretário, acaba trocando também corpo gestor. E a gente precisa fortalecer. Cuiabá foi a 72ª cidade em avaliação da educação. Então, a gente está muito para trás, a gente precisa melhorar a educação dos nossos alunos, fortalecendo nossos professores. Vereadora, a senhora tem um peso político relevante na Câmara de Cuiabá, também por uma posição de independência. A atual administração, com quase 6 meses, né? Qual a avaliação que Maísa Leão faz? Precisamos melhorar muita coisa. É a Onde? avaliação que eu faço. A gente precisa parar de fazer puxadinhos. Eu penso que o tempo de assentar do prefeito Abílio Brunini, ele foi até agora. Agora a gente precisa de plano diretor. Onde está o puxadinho? O puxadinho está em não ter um plano. Cuiabá não tem um plano
para curto, médio e longo prazo. A gente tem uma cidade que ela cresce desordenada e que todo mundo fala, mas nunca foi planejada, a hora de planejar é agora. Plano de arborização urbana, o prefeito soltar um pouco mais a mão, deixar que o seu secretariado tenha mais autonomia, né? Eu vejo que há um zelo, sim, eu acompanhando o trabalho do Abílio de perto, há um zelo dele participar de tudo, mas vai ser impossível ele participar de tudo. Então, agora em diante, a gente precisa de uma Cuiabá para o futuro. Cuiabá está muito machucada. Cuiabá é uma cidade de obras não entregues, de um BRT que nunca ficou pronto, de um mercado municipal ali no centro que está sendo construído e que paira uma dúvida, será que o contrato vai continuar, não vai continuar? O povo cuiabano, quando chove, tem medo, porque vai alagar a casa. E a gente vai deixar de alagar quando? A gente vai fazer as obras de drenagens necessárias quando? Então, há muito que ser feito sem um planejamento, um plano diretor aprovado na Câmara. Toda vez que mudar a gestão, alguém destrói aquilo que o outro começou. E a gente precisa de uma Cuiabá com longevidade. Vereadora, com certeza, muitos cuiabanos, né? Acredito que dificilmente alguém não concorde com essa sua opinião. Em relação à saúde, né? Que ainda vivemos uma situação difícil, saímos talvez de um caos iminente, mas todos os problemas não foram estancados, com certeza. Em especial a Santa Casa, que está num risco evidente de fechar suas portas, até o Lúcio trouxe no comentário, centenas de pacientes, né, muitos oncológicos podem ficar sem atendimento à míngua. O que a Câmara, a senhora, está fazendo para impedir que isso aconteça? Hoje a Santa Casa está com o governo do estado, né? Então cabe a nós a nossa manifestação. Eu já fiz a manifestação em plenário, já fiz a manifestação também para os dirigentes, né? O vice-governador, o Fábio Garcia, que é o secretário da Casa Civil, que eu sou veementemente contra o fechamento da Santa Casa. Quem diz que o Hospital do Câncer vai atender o paciente oncológico não conhece a realidade. Nossos pacientes precisam usar a TFD, tratamento fora de domicílio, que paga R$ 129 por dia para essa pessoa morar em outra cidade, sair da casa dela, fazer o tratamento em outros locais, porque o Hospital do Câncer não dá conta da demanda. Fechar a Santa Casa é fechar a porta para o paciente oncológico, para a criança. Ali a gente tem o CECI, que faz o tratamento das crianças pacientes oncológicas, um tratamento que só tem no CECI. Então a gente precisa entender que o HCAM existe, que o ITC no Hospital Geral existe e que eles não são suficientes. Então quem fechar a Santa Casa vai estar fechando a porta para aquele que mais precisa. Então o que eu vejo que o governo do estado tem que fazer? Ele pode passar a gestão para Cuiabá, mas precisa haver uma corresponsabilidade financeira aí, porque Cuiabá hoje atende cerca de 60% de pessoas do estado todo. E a coparticipação financeira não é de 60% do estado de Mato Grosso. Então a gente precisa ser justo. Vereador, e o problema é muito mais grave do que a senhora falou. A senhora falou, olha, o Hospital do Câncer e o ITC do Hospital Geral não são suficientes. Na realidade, o Hospital do Câncer, especialmente, não tem condições de acolher os pacientes da Santa Casa. A senhora não acha que essa ideia de fechar a unidade é falta de sensibilidade política? E olha, o atendimento lá é para pessoas carentes. Eu tenho certeza, Lúcio, que é falta de sensibilidade e acho que todos os deputados deveriam visitar a Santa Casa, olhar, conversar com os pacientes, saber o atendimento. Eu só soube disso porque eu sou voluntária da causa do câncer. Durante muitos anos da minha vida, fui ali levar café da manhã, fui ouvir as pessoas, fui fazer um trabalho voluntário de cuidados paliativos, de apoio ao CECI também, e conheci a dor dessas pessoas. A gente vai estar fechando a porta para quem está no meio de um tratamento longo e caro. Agora, vereadora, os deputados, os 24 deputados, a Assembleia é totalmente contra o fechamento da Santa Casa. O que está se cobrando agora é uma posição mais firme da Câmara Municipal de Cuiabá, dos 27 vereadores, do conjunto da instituição. Eu acredito que nós podemos nos posicionar, sim, mais veemente, mas quem vai barrar esse fechamento são os deputados. Então vamos juntos, os 24 deputados, os 27 vereadores, e esse peso, o governador Mauro Mendes tem que decidir se ele quer carregar, o peso de fechar a Santa Casa. Vereador, antes de encerrar, uma pergunta rápida, uma proposta sua
para transformar, que foi apresentada para transformar o comércio, até o turismo em Cuiabá. É uma boa notícia para a gente encerrar com um clima mais positivo e otimista essa entrevista, né, diante de tantos problemas. Mas conta para a gente do que se trata essa proposta. Essa proposta é algo que a gente viaja muito para São Paulo, né? Quem está nos assistindo, e para outros locais. Aí você vai na Liberdade, o bairro japonês, você vai lá na 25 de março comprar presentes, utilidades. E Cuiabá? Qual a vocação de Cuiabá? Então é uma proposta para que a gente faça um estudo e estruturação de um comércio temático na nossa cidade, em diferentes regiões, fortalecendo ruas para que a gente possa ter uma galeria do rock aqui, para que a gente possa ter uma Praça da Mandioca fortalecida, a região da Orla do Porto, os nossos vendedores pequenos ambulantes e os artesãos com espaço fixo para atender em diversos locais da cidade. Tudo isso estruturado, tudo isso muito claro para que o turista também venha para cá e não vá direto para o Pantanal, para a Chapada, para as outras regiões e passe nesses locais. Então eu pedi um plano diretor de turismo e comércio estruturado temático em Cuiabá. Perfeito. Vereadora, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a todos vocês. Obrigada e uma ótima tarde.